Pronto. Gravando, então o encontro nesse momento começa a ser gravado. Vamos entregar a Deus esse momento nosso de encontro, de formação, de caminho, né? Um caminho de preparação para que possamos dar mais sentido à nossa vida de fé, buscar de forma mais organizada a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, queremos aproveitar bem esses instantes, queremos refletir sobre a vida espiritual, iniciando esse caminho de vários encontros. Pedimos o auxílio, a intercessão da Virgem Maria, para que possamos compreender e melhor nos dispor à Tua vontade, para construirmos um sincero caminho de amizade contigo, que venha a dar sentido todo o meu esforço, todo o meu empenho em estar perto de Ti, em fazer Tua vontade. Venha ao nosso encontro, sim, pela intercessão materna da Santíssima Virgem Maria. Conceda-nos todas as graças necessárias para passarmos bem desse momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A proposta formativa foi elaborada pensando num conjunto de temas conectados entre si, né? Então, é possível que a pessoa participe de um tema só, ok, vai participar de um encontro, e aquele encontro vai ter sentido. Mas cada tema, embora tenha sentido em si mesmo, ele vai ter um sentido muito mais amplo, contextualizado no todo dessa proposta formativa, né? Então, nossa ideia é poder participar aqui de forma online e também depois disponibilizarmos o áudio para aqueles que não puderam participar aqui e queiram também acompanhar esse processo. E aí, eu posso entender um tema, eu vou dar um exemplo, né? Exame de consciência. Beleza, eu posso entender esse tema, mas quando eu trato exame de consciência, e aí junto, vejo confissão, vejo vida da graça, e aí isso então vai me dar uma maior percepção e ao mesmo tempo um maior acolhimento das realidades espirituais e consequentemente maior conhecimento de si mesmo e de Deus. Então vamos ver, exame de consciência, confissão, vida na graça, não é? Amor de Deus. Vamos ver que as coisas estão ligadas uma com as outras. Se eu pensar só exame de consciência, eu vou entendê-lo, mas talvez não consiga entender a sua importância. Se eu pensar só confissão, eu vou entender, mas quando eu ver os temas que estão ligados a ela, então vai ganhar uma importância a mais. Então essa é um pouco a ideia, é fazer um caminho um pouco mais sistemático de reflexão sobre os sistemas. Nenhum dos temas abordados talvez seja novidade, mas a conexão entre os temas possa ser a grande novidade, né? Organizar nossa vida espiritual. Desse modo, destaco que o grande objetivo dessa formação é a visão integral sobre vida espiritual, ok? Estamos falando nesse caráter introdutório, né? O tema de hoje é um tema introdutório para os demais. E aí a ideia, então, é destacar algumas ideias sobre teologia espiritual. Tem algumas ideias clássicas sobre o que é teologia espiritual, qual é o seu objetivo. Então,
união cada vez mais íntima com Deus, entender o amor de Deus e os dons do Espírito Santo, orientação de todas as atividades dos cristãos para a perfeição sobrenatural. Então, eu coloquei o livro embaixo, do qual eu estou tirando aí a ideia, né? Ou as ideias, Antônio Roio Marim, o livro chamado Teologia da Perfeição Cristã, né? Então, em espanhol, um livro de 1962. São pensamentos clássicos de autores dando o objetivo da teologia espiritual. Mas o próprio autor, o Antônio Roio, ele, no entendimento dele, então, a teologia espiritual, né, ela vai ser abordada com base nos princípios da revelação, a revelação bíblica, nas experiências dos santos. Então, aprendemos também com os santos, pensamos vida espiritual a partir da vida dos santos. Então, a partir da revelação bíblica, da experiência dos santos, aprofundar o organismo da vida sobrenatural, explicar as leis de seus processos, de seus progressos e desenvolvimento, e descrever o processo que segue as almas desde o começo da vida cristã até o máximo da perfeição. Então, nós vamos aqui falar de vida espiritual, mas não vamos aqui desenvolver um tratado sobre teologia espiritual. O tratado de teologia espiritual visa justamente isso que aqui essas breves linhas falam, né? Mas ao citar essas linhas, eu quero apenas ajudar vocês a perceber que existe um organismo espiritual, que existe um caminho de desenvolvimento, né? Às vezes as pessoas chegam na igreja e aí tem ali um afeto, uma experiência de afeto, e acham que estão vivendo uma santidade profundíssima. E, na verdade, está ali ainda vivendo de consolações, daqueles primeiros, né, afetos que Deus concede para a pessoa não desistir. E isso está longe de ser uma experiência assim, né, madura de fé. Então há um caminho, né? A teologia espiritual trata desse caminho da que a alma vai desde ali dos primeiros passos até a perfeição. Um livro que eu gosto, já citei aqui em outros encontros, é o Compêndio de Teologia Cética e Mística, do Tanqueray, né? Então, um autor francês da primeira parte do século passado, né? Então, para ele, Deus nos comunicou não apenas vida natural ao nos criar, né? Temos vida natural quando somos criados, mas também vida sobrenatural. Então, vida natural e vida sobrenatural. A vida da graça é essa vida sobrenatural. Então, que é participação na vida do próprio Deus. O que é essa vida sobrenatural? É participar da vida de Deus, né? Mas uma e outra, a vida natural e a vida sobrenatural, ambas precisam ser desenvolvidas, né? Eu preciso amadurecer enquanto pessoa e eu preciso crescer na experiência de fé, na vida religiosa. Duas são as grandes finalidades da vida espiritual. A primeira é a glória de Deus, tá? É fazer com que toda a nossa vida dê glória a Deus, né? Seja para a honra e glória dele. Essa é a primeira grande finalidade da vida espiritual. E isso acontece com o nosso próprio processo de santificação, né? Eu vou me santificando e minha vida santificada, ela vai glorificando a Deus, né? E o segundo objetivo é a própria santificação. Então eu dou glória a Deus, eu me santifico, dou glória a Deus. Recebemos no batismo um germe divino que tende a desenvolver-se. Mas em que consiste a santidade? Como se dá o desenvolvimento desse germe? E aí, três aspectos, ou três passos
estejamos atentos a esses passos, né? Citado pelo Rui Marim, na Teologia da Perfeição Cristã. Então, minha santidade consiste na configuração a Cristo, na união com Deus, na união amorosa com Deus e na perfeita conformidade com a vontade divina. Então, esses três aspectos, os três passos, eles consistem aqui no desenvolvimento da minha vida espiritual, da minha vida sobrenatural. Toda a vida espiritual e o seu desenvolvimento supõe, ou ao menos é muito afetado, pelo conhecimento da Sagrada Escritura e da doutrina católica. Então, assim, claro, quanto mais eu conheço da fé, quanto mais eu conheço da Bíblia, quanto mais eu conheço a doutrina, mais eu tenho possibilidade de crescer na minha vida espiritual, né? Então, isso é inevitável, né? Eu tenho menos conhecimento, tenho menos possibilidade. Agora, não é só eu conheço, então conhecer é igual a crescer na vida espiritual. Não, muitos fatores vão depender do nosso crescimento, né? Como, por exemplo, atitudes de humildade ou de orgulho, de docilidade ou de vontade própria, de determinação na vida espiritual ou de moleza, né? Então, muitas coisas vão estar em jogo para que eu cresça ou não na vida espiritual. Vamos voltar ao esquema configuração a Cristo, união com Deus por amor e perfeita conformidade com a vontade divina. Eu separei aqui alguns pensamentos para nos ajudar a entender esses três aspectos ou esses três passos, ok? Primeiro, uma citação de São João Crisóstomo. Configuração a Cristo, né? Pegando esse tema, configuração a Cristo. Não te assustes por ver que deve ser outro Cristo. O que te deve assustar é não seres como Ele. Então, é isso que deve nos assustar. É não ser como Cristo, né? Então, olhamos para Cristo, entendemos quem Ele é pelo conhecimento de doutrina, e aí podemos, né, achar que é uma meta inalcançável ser outro Cristo. Mas não. Essa é a nossa meta. Nossa meta é nos configurar a Cristo, seguir os seus passos, tê-lo como modelo, agir como Ele, sentir como Ele. Essa é a nossa proposta na vida espiritual. Esse é o caminho que somos chamados a percorrer, né? Vamos ficar atento ao áudio, tem alguém com áudio com interferênciazinha, né? Bem, então, segundo pensamento, São José Maria. Caminho número 271. Dizia uma alma de oração: nas intenções, seja Jesus o nosso fim. Nos afetos, o nosso amor. Na palavra, o nosso assunto. Nas ações, o nosso modelo. Isso para pensar a configuração a Cristo. Olha, que as minhas intenções sejam todas elas voltadas para Jesus, né? Que os meus afetos, nos meus afetos, né? Então, o amor. Jesus seja o nosso amor. Para que eu não tenha afetos desordenados, para que eu não queira amar errado. Então, Jesus seja o meu amor. No amor a Deus, amamos a todos, né? E amamos corretamente. Na minha fala, seja Jesus o meu assunto. Que eu fale de Jesus, que eu não tenha vergonha, que eu possa conversar sobre ele com os amigos, com os colegas, seja eu jovem, adolescente, adulto, idoso, homem, mulher,
Que Jesus seja o meu assunto. A gente não fala aí de futebol, a gente não fala, né, de filme, de novela, de tanta coisa. Falar de Jesus, conversar sobre Jesus com naturalidade. E nas ações, ele seja o nosso modelo. Né? Depois, um outro pensamento, Santo Anselmo de Cantuária. Quero amar-vos. Quero que tudo em mim se una a vós. Que tudo em mim se una a vós, a Deus, a Jesus. Que meu espírito medite em vós. Que minha língua vos celebre. Que sejais a fome da minha alma, a sede da minha carne, o ser para o qual o meu ser tende todo. Olha o que é configurar a nossa vida, a vida de Cristo. Que o ser para o qual o meu ser tende todo, né? Ele é para onde eu tendo, ele é para onde eu me direciono, eu me dirijo, eu caminho, né? Então, vejam, o nosso caminho de conversão passa por isso. Jesus é o nosso assunto, Jesus é o nosso afeto, nossas ações se parecem com as ações de Jesus. Então, olha o caminho de conversão que temos a trilhar, né? Caminho longo. União com Deus por amor. Quero amar-vos. Quero que tudo em mim se una a vós. Que meu espírito... Eu acho que eu repeti a citação. Acho que eu repeti e perdi a outra citação, então. Né? Que meu espírito, que minha língua vos celebre, isso. Acho que eu perdi uma citação repetindo aqui. Então, união a Cristo, isso, essa ideia semelhante à configuração, mas aqui é entender que eu vou ser quase que uma coisa só. Né? Eu vou ser quase que uma coisa só com Deus. Na outra, no passo anterior, eu tenho Cristo como modelo, minha vida toda se direciona a Cristo, no agir, no falar, no sentir. Aqui, né, eu quero amar-vos tanto que eu me una a Deus e seja uma coisa só com Deus. Depois, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Então, se eu sigo os passos de Cristo, Cristo queria em tudo fazer a vontade do Pai. Se eu estou unido de verdade com Deus, não vai ter uma desproporção entre a minha vontade e a de Deus. Né? O que Deus quiser vai ser o que eu vou querer também. Então é isso que vamos ver agora aqui. Primeiro, nas duas citações de São João da Cruz. Quando a pessoa abre e se liberta de todo o condicionamento e une perfeitamente sua vontade à de Deus, transforma-se naquele que lhe comunica o ser sobrenatural. De tal maneira que se pareça com o próprio Deus e se deixa possuir totalmente por ele. Então, nós nos abrimos à presença de Deus, buscamos essa presença de Deus, e nossa união se dá tão perfeitamente que a vontade dele torna-se a nossa vontade. Né? Isso não quer dizer que seja fácil, ok? Isso não quer dizer que seja tranquilo querermos a vontade de Deus. Afirmo que não é. Né? O estado de união consiste na transformação total da vontade humana na divina. Por isso dizemos que nesse estado as duas vontades formam uma só, a vontade de Deus. Então, a união é tão grande que não existe mais duas vontades, existe uma só. E aí, olha só, gente, repito, né? Como, olhando para esses pensamentos, como estamos distantes, né? Como temos o que crescer na vida espiritual, né? Certamente já demos muitos passos, mas vamos perceber que temos um caminho longo, que temos muitos passos ainda a serem dados, certo? E aí, algumas considerações gerais. As três realidades citadas
vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu me configuro a Cristo, eu me uno no seu amor, no amor de Deus, e a minha vontade passa a ser uma só vontade com a vontade de Deus. Então, essas três realidades não é agora eu vou me configurar a Cristo, agora eu vou me unir e vou me unir no seu amor, agora eu vou, então, fazer com a minha vontade. Não, isso se dá ao mesmo tempo. E tem horas que a gente consegue agir como Cristo, tem hora que a gente não consegue, né? Tem hora que a gente consegue abrir mão da nossa vontade, tem hora que a gente não consegue. Mas quanto mais a minha vida de fé vai amadurecendo, então, sim, mais minhas ações vão parecendo com Cristo, mais eu teria a oportunidade de ter certeza de que eu estou muito unido nesse amor de Deus, mais eu consigo, então, abrir mão da minha vontade. Esse é um caminho. E nesse caminho, essas realidades se dão ao mesmo tempo, né? Depois, uma outra observação é: as dimensões humana e espiritual, atuam integradas. Isso também deve se dar ao mesmo tempo. Eu cresço como pessoa e, então, me predisponho também para crescer na vida espiritual, né? Agora, repito que as duas realidades, elas são interligadas, realmente extremamente interligadas, né? É difícil crescer na vida espiritual se a vida humana, se a dimensão humana também não for amadurecida, né? Então, a falta de virtudes, qualidades humanas, né, limita a vida espiritual. Então, a pessoa pode rezar um rosário todo dia, ler a Sagrada Escritura, mas se ela não tem ali o mínimo de cuidado no trato com as pessoas, é, de sacrificar-se pelo outro, de ter esse olhar atento para os irmãos, quer dizer, não cresce na vida espiritual, né? Então, precisa de virtudes humanas, né? Então, e quanto mais eu cresço nessas virtudes humanas, mais eu também gero condições de crescer na vida espiritual. O não conhecimento e controle do temperamento limita a vida espiritual, né? Por quê? Porque eu não me conheço, não sei bem como eu sou, quais são as minhas características, e, enfim, né? Então, certamente vai trazer uma limitação à vida espiritual. A não aceitação de enfermidades psíquicas limita e pode confundir a vida espiritual. E aqui né? Há muitas situações em que precisamos de um acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, né? Lá no seminário, todos nós passamos por formação psicológica, eu tive 6 anos de terapia, e como isso ajudou, né? Necessariamente não que tivesse grandes ou problemas, né? Mas ajuda a nossa dimensão humana. Mas aqui eu estou me referindo a problemas mesmo, a enfermidade, né? Quero citar um exemplo. Quantas pessoas já vieram à igreja achando que estão sofrendo influências demoníacas? Nada, ali era problemas psíquicos que tinham que ser tratados, né? Tantas pessoas que tinham que tomar remédio, não tomavam remédio, e aí tinham alguns episódios de surto, né? Então, e aí quer dizer, para essa pessoa ter controle, para ela estar bem, se ela tem ali a necessidade de um tratamento, esse tratamento tem que acontecer para que ela esteja bem, para que ela esteja controlada, para que ela, né? Enfim, tenha domínio sobre si. A pessoa que não tem bem trabalhado, amadurecido sua realidade humana, dificilmente tem domínio sobre si. E como que vai ter, então, controle para lutar contra o pecado, controle para vencer as tentações, né? Controle para lidar na relação comunitária. Então, a não aceitação de si mesmo também limita a vida espiritual. Quantos complexos, né?
Então, assim, a pessoa não se aceita por uma coisa, não se aceita por outra, e não faz nada bem, e não sei, quer dizer, como que a pessoa vai ter gratidão a Deus, vai valorizar a vida que tem, vai, né? Então, vejam como que está ligado a questão humana com a questão espiritual, né? É comum atribuir à vida espiritual soluções para questões que deveriam ser tratadas por outras áreas, muitas vezes por não aceitação. Então, assim, a pessoa tem um problema psicológico, né, que trata, às vezes, com terapia ou até com medicamento, procurando um psiquiatra, né? Mas ela não quer aceitar isso, ela não quer aceitar que tenha tal dificuldade. Então, quer que o padre acompanhe, porque acha que o problema é problema espiritual. E não, né? Muitas vezes, questões que precisamos trabalhar não são questões espirituais. Eu lido com muitas pessoas que são pessoas de fé, mas que não conseguem paz, que não conseguem tranquilidade, que não conseguem avanço. Por quê? Porque quer tratar questões que não são propriamente espirituais, né? Espirituais religiosas, né? Com soluções espirituais religiosas, né? E não aceitação está muitas vezes presente nesses casos. Bem, então aqui, nossa proposta é falar 25 minutos, 30, não vamos nos alongar, e hoje a intenção era ser apenas uma introdução para a gente perceber a necessidade dessa abordagem integrada, né? Perceber ali, né, esse caminho de configuração a Cristo, de união com Deus, de docilidade, fazendo com que nossa vontade seja uma só vontade com a vontade de Deus. E entendendo que temos que crescer na dimensão humana e temos que crescer na dimensão espiritual. Porque nossa vida é integrada, né? Não é um compartimento, não é? Então, o amadurecimento ele é integral. E aí, os próximos temas, né? Assim, não está na ordem, a ordem pode ser diferente, tá bom? Alguns desses temas podem durar 2 encontros e não um encontro só. Eu não tenho tudo preparado ainda, então eu vou preparando. Mas certamente o próximo vai ser presença de Deus. Isso aí não tenho dúvida. Presença de Deus será o próximo tema. Depois, também, certamente, vamos tratar plano de vida espiritual, né? Vamos ordenar nossa vida espiritual. Vamos colocar dentro de uma organização para que a gente, então, tenha metas, tenha, né? Ali a gente saiba o que tem que fazer no dia, em que momento, né? Organizar dias que são diferentes, a rotina, organizar de modo diferente, né? Enfim, então, esses temas aqui nem pode entrar alguns outros temas, né? Ok? Depois Santa Missa. Ano retrasado, fizemos 2 formações sobre Santa Missa no ano de 2019 e foi muito participativo até na paróquia, na capela, né? Na paróquia quase umas 250 pessoas participaram, na capela mais umas 50, né? E aí falamos uma tarde inteira sobre liturgia e Santa Missa. Então não vai ser isso aqui, né? Vai ser uma meditação, uma reflexão mais objetiva, mas de repente apontando para que a gente possa repetir aquele conteúdo para quem não participou, ok? Temos compreensões hoje imprecisas sobre a Santa Missa, temos questões da dificuldade de entender ritos diferentes, nossa participação dentro de ritos diferentes. Enfim. Depois, confissão, né? Quantas pessoas ainda não se confessam bem, não se preparam bem para a confissão, né? Tem receio da confissão, leva muito tempo sem confissão, né? Então vamos falar sobre confissão. Exame de consciência, né? A importância do exame, como fazê-lo, né? O que
avaliar no exame de consciência diário. Então, esse tema aqui é um exame de consciência diário. Como fazê-lo e sua importância. Santo Rosário, né? Acabei ontem de ler um livro que eu vou recomendar muito, né? Para as próximas oportunidades, no próximo mês, então, O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário, São Luís Maria Grão de Montfort. Então, acabei ontem e achei extraordinária a leitura. Então, muito também da minha reflexão sobre o Rosário, eu vou trazer desse livro também, né? Além também do Papa São João Paulo II falando sobre o Rosário também. Ainda a meditação, como fazer, como ter essa abordagem com a palavra, numa dinâmica de oração e não só de leitura. Então vai ser uma outra proposta também que iremos abordar, né? Virtudes, já que falamos de virtude, então temos que tratar aqui de verdade a questão das virtudes, falar da sua importância, o que são as virtudes. E vamos tratar algumas virtudes, botei aqui duas, talvez traga mais, né? A constância. Não se cresce na vida espiritual sem constância, né? Pensa só, alguém que coma muito um dia para passar 2, 3 dias sem comer. Vai passar mal, na verdade, né? Comeu, encheu lá demais, vai passar mal, vai vomitar, vai, né? E depois vai ter necessidade de comer. Enfim, não dá para comer um dia só e ficar 2, 3 dias sem comer. Então, como achar que dá para ir à missa, passar da missa dominical e depois ficar sem rezar a semana inteira? E como é que cresce? Né? Ou então faço uma vigília de oração, passo ali 8 horas de oração, mas depois passo 6 dias sem rezar. Então, não, constância, ter a vida organizada e ser constante nessa vida organizada. Depois a ordem, ordenar mais o dia, ordenar mais nossas tarefas, né? Tem pessoas que o dia parece que tem 48 horas, e para outras parece que o dia tem 12. Né? Então, as pessoas ordenadas, elas acabam fazendo tanto no dia, que o dia parece render muito, parece que tem mais de 24 horas. E outras que são mais desordenadas, o dia passa tão rápido, olha para trás, parece que não fez nada, não ficou, né? Algo de muito concreto. Né? Depois leituras bíblica, leituras espiritual, né? Vamos falar um pouquinho sobre também, ok? E aí, também, em algum momento aqui, quando acabar essa sequência de vida espiritual, vamos partir para uma outra sequência mais breve, conhecimento de si, e aí, de repente, a gente pode aqui pedir auxílio a alguma psicóloga para poder vir também falar um pouquinho sobre esse tema. E depois ainda o discernimento vocacional, né? Não só para os jovens, né? Mas para os pais também poderem entender toda essa dinâmica do discernimento, ok? Então, ultrapassamos aí nosso horário de 30 minutos previsto. Vamos encerrar por aqui. Deixo aqui a bibliografia também, usada hoje. Então, Rui Marim, Teologia da Perfeição Cristã, uma edição em espanhol, da BAC, 1962. Tanqueray, A Vida Espiritual Explicada, Comentada, né? Na edição antiga que eu tenho. Teologia Cética e Mística, São José Maria Escrivá, Caminho, e também Durval e Soares, O que Dizem os Santos. Né? Então, bibliografia de hoje. Então, agradeço a todos a participação. A gente já convida para a próxima semana, próxima sexta-feira também, às 9 horas, ok? Então, vamos agora encerrar a gravação e vamos partir para um momento de partilha, ok? Então, vou fechar aqui agora a gravação. As pessoas que só acompanharem o áudio depois, tentem participar online, porque agora a hora da partilha é a hora que a gente tira dúvidas, comenta e aprofunda o conhecimento que já foi apresentado, certo?
Então, interrompendo agora a gravação.